Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a mais um entendimento bíblico. A mensagem, o tema deste vídeo é o livre-arbítrio de Jacó para trapacear, mesmo sendo o preferido de Deus. É isso mesmo. Você vê, Jacó, ele nasceu ele e Esaú, os gêmeos, sendo que Jacó era o mais novo, porque o primeiro a nascer foi Esaú. Mas como era desejo do Criador, do Eterno, o mais velho iria se dobrar, se curvar, obedecer ao mais novo. E é uma história interessante. E Deus escolheu ele, Jacó, antes mesmo da sua formação. Sabendo Deus foi pego de surpresa que ele seria um trapaceiro? Claro que não. Claro que não. Porém, como a terra foi feita para os seus filhos terem experiências na carne, e os filhos de Deus são os espíritos, então Deus também dá o livre-arbítrio. E esses serão corrigidos, eles serão disciplinados como filhos. Se aprontar, se andar fora da linha, vai ser disciplinado, porque assim está em Hebreus 12. O Pai, Deus, o Criador, ele disciplina a quem ele ama. Então essa história de falar que a pessoa, tudo que acontece na vida da pessoa é porque é vontade de Deus, não. Eu concordo como permissão de Deus. Eu entendo como o livre-arbítrio. A pessoa tem o direito na carne de fazer o que ela bem quiser. Só que ela vai responder por isso. Ela vai plantar coisas carnais, ela vai plantar abominações, ela vai plantar desgraceira por isso. Só que se ela for um filho, se dentro dela tem o Espírito de Deus, ela vai ser disciplinada, porque ela está profanando o templo de Deus. Ela está menosprezando o templo de Deus. Então ela vai ser disciplinada sim. Mas ela tem o livre-arbítrio sim. Até o momento que Deus der um basta. Falar, não, chega, a partir de hoje, chega. A partir de hoje quem vai dominar sua mente, o seu caminho, serei eu. Aí sim. Mas até então ela tem um livre-arbítrio. Veja essa historinha aqui, Romanos 9, 6, do 6 ao 13. Estou utilizando o texto da Almeida século 21. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. 8. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. 10. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu de Isaque, nosso pai. 11. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Versículo 12. E disse: o mais velho servirá o mais novo. 13. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Veja esse versículo 11. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme. Então, Jacó foi escolhidinho lá antes da formação do embriãozinho dele. Jacó já foi predestinado para nascer, para ele ser nos gêmeos, no caso de gêmeos, ele ser o mais novo. Tudo é plano de Deus. Tudo é plano de Deus. Porém, aí que entra o livre-arbítrio. Até o momento que o Criador dá um basta, chega, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio sim. Pois aqui estava falando que eles não tinham feito nem o bem nem o mal. Porém, a história, se você ler a história, depois está lá em Gênesis capítulo 27, do versículo 5 ao 46. Gênesis, eu não vou ler porque é longo e esse vídeo é curtinho. Porque para falar do livre-arbítrio aqui não precisa muita coisa não. Então você veja bem, se Jacó, que foi escolhido antes mesmo dele nascer, se ele não tivesse o livre-arbítrio, ele não teria trapaceado. Se ele não tivesse o livre-arbítrio, ele não seria preguiçoso.
Deus controlaria ele. Deus equipararia ele a Esaú, porque Esaú era o trabalhador, trabalhava no campo. Já ele, quando você lê a história, você vai ver que Jacó gostava de ficar na tenda. Jacó gostava de molezinha, de sombra e água fresca. E ele era apoiado por sua mãe Rebeca. Ele era mais, como fala assim, acariciado, sei lá, mais amado pela sua mãe Rebeca. E Esaú, que era o trabalhador, que era ali o camarada que carregava o fardo, foi desprezado tanto pela mãe quanto por Deus. Não desprezado pela mãe a ponto de falar assim, não, isso aí é um bastardo, não é isso. Mas sempre o filho, veja, isso é a realidade. Sempre o filho mais malandrão, sempre o filho, o curva de rio, normalmente é o que a mãe mais apoia. E Jacó era esse camarada aí. Jacó era preguiçoso. A mãe tramou, Rebeca tramou, toda ela e ele, Jacó tramou o jeito de tirar a primogenitude de Esaú, trapaceando. Aí eu te pergunto, por ele ser trapaceiro, ele não tinha o livre-arbítrio? Deus não deu o livre-arbítrio para ele? Mesmo ele sendo amado, mesmo ele sendo escolhido por Deus, mesmo ele sendo dito que o mais velho iria servir ele. Então, eu sinto muito, mas as pessoas falam, não, o ser humano não tem o livre-arbítrio, ele faz tudo como Deus quer, ele faz o que Deus quer. Não é assim. Um estuprador, então ele é estuprador porque Deus quer que ele seja assim? Uma pessoa, ela é assassina, ela mata, ela açoita porque ela é assim? Paulo tinha o livre-arbítrio dele, mas Paulo, eu fiz outro vídeo, Paulo foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo para levar a palavra, a sã doutrina aos gentios. Olha o que aquele Paulo fez, mas tinha o livre-arbítrio, até o encontro com Cristo na estrada de Damasco. Até ali. Jacó, depois você vê, Jacó colheu também. Jacó depois foi para outra terra, eu não conheço bem essa história não, mas Jacó foi lá, aí seu tio Labão fez ele trabalhar, prometeu, trabalhava 7 anos, casava com uma, ele achou que ia casar com a mais nova e pegou a mais velha, depois ele teve que trabalhar mais 7 anos, quer dizer, ele colheu, mesmo ele tendo o livre-arbítrio dele, ele colheu. Então é nisso que eu acredito, nós temos o nosso livre-arbítrio, até o momento que Deus quer, e nesse livre-arbítrio que a pessoa tem, se ela andar na linha, beleza, se ela cair para o lado esquerdo, para o lado direito, Hebreus 12, 5 em diante, a disciplina vem sobre ele. Porque se é um filho, se é um eleito, se ali dentro daquele véu está o Espírito de Deus, a pessoa sendo o templo do Espírito Santo e praticando coisas erradas, ela vai ser disciplinada sim. Porque assim está em Hebreus 12, 6 em diante. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. E visando a disciplina que perseverais, Deus nos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Então você tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. O que a sua carne plantar, ela vai colher. Se aí dentro está o Espírito de Deus, Espírito que ele deu, se aí dentro está um Espírito que pode ser chamado irmão, que Cristo não falou que os Espíritos são todos irmãos, e ele no caso é o irmão mais velho, seria assim? Então esse daí é um templo de Deus. Nos dias de Jacó não tinha sido estabelecida a Nova Jerusalém. Nos dias de Jacó não tinha sido estabelecido o tabernáculo espiritual. Jacó viveu antes do ano 70. Paulo viveu antes do ano 70. As pessoas usam exemplos de Velho Testamento, da história de Jacó, história de quê? De Paulo. Eles usam para dizer, tá vendo? Não, a pessoa não tem o livre-arbítrio não. A pessoa usa Salmo 139, deixa eu colocar lá. A pessoa usa Salmo 139, versículo 16, para dizer que todos os dias da pessoa, Deus controlou, está ali escrito, olha, veja, teus olhos viram a minha substância ainda em forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Então pega isso aqui, aí no livro lá está escrito,
Que olha, no livro, o Cláudio, ele nasceu, ele comeu amendoim, deu dor de barriga, deu bronquite, aí ele foi adolescente, aí ele começou a cheirar cola, cheirar cola, né? Cheirar cola, aí ele, 20 anos, 21 anos, ele começou a matar gente, virou um homicida, tá tudo escrito ali, ó, que ele ia fazer tudo isso aí. Eu não acredito nisso. Cláudio foi gerado, foi com permissão do pai. Esse véu chamado Cláudio que está aqui foi o uniforme que Deus permitiu para revestir o Espírito de Deus que está lá dentro, está aqui dentro, no entendimento. Só que esse véu, como a terra foi feita para os seus filhos, andar, passear por ela, esse daqui tem livre acesso, ele é livre para qualquer coisa. Paulo disse isso. Tudo posso, mas nem tudo me convém, é mais ou menos isso que está escrito. Então ele se usa esse versículo para dizer, não, está ali, ó, o maníaco do parque está lá, no ano tal, ele vai lá matar, estuprar, violentar, roubar 11 mulheres, 10 mulheres. Você acha que eu vou acreditar nisso? Que tudo isso está escrito aqui? Não, foi uma consequência do livre-arbítrio. Foi uma consequência, porque se estivesse escrito que seria que o maníaco do parque ia fazer aquilo, então ele não seria disciplinado. Ele continuaria praticando aquilo, ele não seria preso, porque imagina o tanto que aquele cara apanhou na cadeia, o tanto que aquele cara apanhou dos polícias. Ele não ia acontecer nada, porque está tudo escrito. Não, o que aconteceu com ele foi uma consequência do livre-arbítrio. Foi uma falta de entendimento de Deus, foi uma falta de conhecimento. Porque quem deveria mostrar esse conhecimento, quem deveria apresentar Deus nas pessoas, é a religião. Mas a religião não faz isso. Pelo contrário, afasta as pessoas do conhecimento. Então, esse escrito de Salmo 139,16, isso foi antes do ano 70. Jesus de Nazaré foi antes do ano 70. Paulo foi antes do ano 70. Jacó e Esaú foi antes do ano 70. Quando você entender Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6, o entendimento é totalmente diferente. Esse dia eu comecei a conversar com uma pessoa aqui na garagem, e a pessoa falou assim, olha, que o meu pastor, ele agora está pregando diferente. Olha, veja esse capítulo, olha, Lucas alguma coisa, eu não vou falar não, mas é Lucas alguma coisa lá. Tá vendo? Ele explicou que isso daqui... Aí eu falei para a pessoa, falei, ó, só que o meu entendimento não é igual ao seu. O meu entendimento não é igual ao do seu pastor. Mas por que não? Porque isso que você está me mostrando, isso daqui foi, esse diabo que você está falando aqui, isso foi a carne da pessoa, esse diabo que era um adversário, não era um ser. Isso que você está me mostrando aconteceu antes do juízo, antes da crucificação, mas eu não vou nem falar antes da cruz, eu já vou colocar logo. Isso aconteceu antes do juízo do ano 70. Quando aconteceu a parousa, a escatologia do ano 70, quando finalizou o Apocalipse capítulo 21, versículo 6, quando aconteceu Apocalipse 21, 6, disse-me ainda, está cumprido, foi realizado. Quem falou foi Jesus. Tudo está cumprido, tudo está realizado. Então eu dificilmente, porque às vezes eu tenho espaço, eu tenho um quintal grande, eu tenho um lugar que eu alugo para festa agora grande, dá para mim suficientemente colocar lá 50 cadeiras para as pessoas ficarem sentadinhas e eu ficar lá na frente falando, mas eu não quero isso. Por que eu não quero isso? Porque eu me sinto como se eu fosse um líder religioso. Eu não sou líder religioso. E outra coisa, é difícil o convencimento, é difícil o entendimento assim. Eu lá, 50 pessoas sentadinhas, e eu passar esse entendimento que eu tenho de Apocalipse 21 em diante, não se encaixa com nada de religioso. Então eu sei que vai ser, praticamente eu acho que não vai ter ninguém que vai querer ouvir. Por quê? Quem quer ouvir isso é religioso. O religioso, quando vê eu descendo o sarrafo mostrando que o que passou do Apocalipse 21 para trás é passado. Fizeram todas as coisas. Veja no versículo 5. O que estava sentado sobre o trono diz, eu faço nova todas as coisas. Então eu creio nisso daqui. Então às vezes eu posto um vídeo, que nem eu postei esse vídeo aqui, eu estou fazendo uma continuação, que eu postei um vídeo sobre Salmo 139, versículo 16. Porque as pessoas acham que está tudo escrito. Só que Salmo 139 foi escrito antes disso daqui. A história de Esaú e Jacó foi escrito antes disso daqui.
O comer pão e beber suco foi antes disso daqui. O tomar banho na piscina foi antes disso daqui. A necessidade de se evangelizar foi antes disso daqui. Porque a evangelização era para anunciar a vinda do reino de Deus e para preparar os irmãos que iriam passar pelo juízo. O juízo aconteceu no ano 70. Então, desse capítulo 21 para frente, quem tem esse entendimento, sabe, eu não vou debater com ninguém a respeito de não, você está errado sobre o livre-arbítrio, mas eu estou falando isso aqui com base na minha fé, na minha crença, nesse capítulo 21, que tudo já ocorreu. Eu não estou conseguindo achar palavras aqui agora para poder... O porquê que é difícil debater, a pessoa colocou lá. Por isso que eu estou falando de Esaú, porque eles colocaram. Ah, mas e a história de Esaú, que Deus escolheu antes mesmo? Então, eu mostrei no outro vídeo, e a história de Paulo, que foi escolhido antes da fundação do mundo. Mesma coisa. Só que são histórias. São histórias. O que segue aqui, Apocalipse 21, está no 22, olha. Então, o que aconteceu do capítulo 21 de Apocalipse antes é tudo história. É tudo história. Esaú é história, Jacó é história, Abraão é história, Paulo é história, Jesus de Nazaré é história. É tudo história. E o livre-arbítrio existia naqueles dias e existe nos dias de hoje e sempre vai existir, porque eu volto a ser prolixo. A terra foi criada para os filhos de Deus terem experiências na carne e viverem nela e passearem nela. Era para ser uma vida tranquila, era para ser tudo isso. Mas no início de tudo entrou a desobediência, entrou o desejo. Quem falou mais alto no início foi o desejo da carne. O diabo falou mais forte, que foi o adversário do Espírito, o opositor do Espírito, o diabo. Olha, então continua, as maldades de antes continuam. O livre-arbítrio de antes continua. Hebreus 12, a disciplina continua, porque as coisas ruins aqui continuou depois do ano, passou do ano 70. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue santificando. Então, aconteceu tudo. Aqui fala que tudo se cumpriu, que é no versículo 6, né? Disse-me ainda, está cumprido, está realizado, está feito. Porém, passou, a injustiça passou, a maldade passou. O livre-arbítrio que existia, passou. Então, a conclusão desse vídeo, quer ser feliz na vida, quer ter uma vida de paz, quer ter uma vida tranquila, saiba que você tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que você bem quiser, qualquer coisa você pode fazer. Só que se for coisa que desagrada o pai, ele, e você sendo um filho no espírito, ele vai disciplinar esse templo aí, ele vai disciplinar esse véu, ele vai corrigir esse véu vai estar sempre debaixo de chicote, debaixo de surra. Vai sempre estar levando pancada, porque aí esse véu é a morada do Espírito. Esse véu que está envolvendo o Espírito seu aí de Deus que está aí dentro, esse véu é a experiência que o Pai está te dando para você ter experiência como carnal. Então, obviamente, que você, mesmo tendo livre-arbítrio, mesmo você sendo livre para fazer o que você bem quiser, se você aprender, se você tiver entendimento das coisas espirituais, você começar a viver as coisas espirituais, não ser um bíblia, não ser um alienado, um louco que anda por aí, não. Continue praticando, continue indo na festa. Se você se comportar, você vai entrar e vai sair da festa de boa. Quer ir no aniversário, quer ir na praia? Vá, mas vá com roupa decente. Quer ir num clube, numa piscina? Vá com uma roupa decente. Você vai entrar e vai sair, não vai ser disciplinado. Agora, você tem um livre-arbítrio. Você é um véu. Você, como carne, você é um véu que está aí revestindo o Espírito. O véu aí é o templo, é o local onde o Espírito, vamos dizer assim, está sentado para ficar para lá e para cá, tá? Então esse Espírito está tendo experiência na carne. Aí você vai para um boteco, cachaça, vai para uma esquina, fumar droga, cheirar pó, começa com o desejo de matar os outros, começa a dar liberdade para sua carne, começa a dar liberdade, essa carne sua, ela vai querer fazer prostituição, ela vai querer homicídio, ela vai querer droga, ela vai querer fornicação, ela vai querer tudo que não presta. Então esse livre-arbítrio tem que ser controlado, tem que ser um livre-arbítrio controlado. Porém eu afirmo, Deus dá sim o livre-arbítrio para as pessoas.
E uma coisa aconteceu em Salmo 139, nos dias de Davi. Uma coisa aconteceu nos dias de Jesus de Nazaré. Uma coisa aconteceu nos dias de Paulo. O nosso tempo hoje é outro. O nosso tempo é outro, porque foi estabelecido. Tudo se fez novo. Deus está em nosso espírito, porque assim está no versículo do 1 ao 3. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Você tem o livre-arbítrio, só que você tem que saber que isso daqui já se cumpriu. E isso tem que ser ensinado desde do primário. Isso deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas, deveria ser um anúncio diário. Você quer ter uma concessão de uma televisão? Sim, então no horário nobre você deverá pregar Apocalipse capítulo 20, no versículo 1 ao 6, pela eternidade, mostrando que Deus habita nas pessoas. Aí você ia ver que mundo que nós viveríamos, aí você ia ver que mundo maravilhoso seria esse. Sabendo que o Criador está no espírito das pessoas, sendo guiados, conduzidos, a coisa era diferente. Mas ninguém sabe. Você vê, tem pessoas aqui que acompanham esse canal mais de anos, e eu estou sempre batendo na mesma tecla. Quando você posta um vídeo um pouquinho falando do livre-arbítrio, a pessoa já vem, opa, não é assim, não é assim, não é assim. Você vê, se a pessoa que está aqui tem a oportunidade de dar um replay no vídeo, ficar assistindo, está com a cabeça assim, com dificuldade de entender, imagina então uma pessoa que está na religião. Imagina uma pessoa que está, vamos dizer assim, afastado, longe desses conhecimentos. Sabe nada. Então ela acha que é unha por unha, dente por dente. Ela acha que tudo na vida dela, ela é controlada por Deus. Aí você vai para dentro dessas religiões aí, é fofoca, é mentira, é adultério, prostituição. É roubo, é estelionato. E aí? Mas eles têm um livre-arbítrio. Um líder religioso que mente, que adultera, que manipula a palavra, tem um livre-arbítrio. O mesmo livre-arbítrio que Paulo teve de matar, de aprisionar, de fazer até o momento que Deus permitiu, o mesmo livre-arbítrio que Jacó teve para ser trapaceiro, você também tem. Só que a época deles foram diferentes da nossa. A nossa época é de Apocalipse 21 para cá. Assim foi, assim eu creio. Não adianta, você pode escrever o que você quiser, aí você pode pôr o que você quiser, eu não concordo. Só se você conseguir tirar da minha mente Apocalipse 21. Se você conseguir tirar da minha cabeça isso daqui, aí tudo bem, talvez eu mudo. Porque eu não mudo nunca. Depois que eu conheci, depois que eu descobri o que é Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que foi o juízo de Deus, e que tudo já foi construído. Depois que eu aprendi, que eu tive o conhecimento de Apocalipse 21, que a nova Jerusalém está em nosso espírito, que Deus não está mais em tempos de pedra, você pode escrever o que você quiser. Pode escrever o que você quiser. Não adianta, você pode tentar me convencer usando Paulo, você pode tentar me convencer usando Jesus de Nazaré, você pode tentar me convencer usando Salmo 139:16, você pode tentar me convencer usando Provérbios, você pode tentar me convencer usando Jeremias, Tudo isso que você vai tentar me convencer ocorreu antes de Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Tudo que você tentar me mostrar. Tudo. Por isso que eu sempre falo, você prega o evangelho? Não, eu não prego o evangelho. Eu anuncio o evangelho eterno. Eu anuncio Deus em nosso espírito. É isso que é o foco do meu canal. A cada dia que passa é mais forte esse foco. A minha força é maior em falar isso, em mostrar isso. Que Deus está nas pessoas. Porque eu acredito que quando as pessoas começarem a viver, a ter esse entendimento, o mundo será diferente. Não será um mundo de religiosos. Uma pessoa que ouvir, que entender e que aceitar isso, no seio da família dela, ela vai conseguir passar ali harmonia. Ela vai ver Deus nos seus familiares. Não vou nem falar no vizinho. Ela vai ver Deus no seu lar. Ela vai ver Deus em tudo que ela fizer. Ela vai ver amor. Ela vai ver paz. Ela vai ver justiça. É isso que tem que ser pregado. Passou, antes de Apocalipse 21, são histórias já cumpridas. São profecias já cumpridas. São fatos já realizados. Assim eu creio. E assim
eu encerro esse vídeo. O livre-arbítrio de Jacó para trapacear, mesmo sendo o preferido de Deus, foi o tema desse vídeo. E para você que crê somente, para você que crê em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você não crê, continue, Pai nosso que está no céu. Porque fazer o quê? Está aí, está escrito, está demonstrado, não posso fazer nada. Amém? Se foi útil esse vídeo, dê o joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!